E aí, minhas lindezas, tudo bem? Primeiramente, agradeço a vocês que estão assistindo mais um vídeo aqui na CPTV. Aproveitando esse mês de novembro, né, dia 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E não só para os seres humanos, mas também a gente já extrapola isso também para os animais. Hoje a gente trouxe uma especialista nessa área, especialista em oncologia veterinária, que vai tirar bastante dúvidas nossas, minhas também, porque sempre surge uma dúvida aí nessa área. E já aproveitando, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber bastante novidade dessa área pet. E também aproveita já para curtir, para compartilhar. E qualquer dúvida que você tiver, comente aqui que a gente vai atender vocês. E quem sabe num próximo programa ou mesmo do assunto de hoje. E a Hora da Bicharada está começando. Bom, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Você sabe que isso é muito especial para mim, que a Rô tratou 2 dos meus animais, um gato, uma gatinha e a Zucra, que está aqui. E foi um sucesso, né? Então, esse programa, né, esse vídeo justamente a gente está gravando para tranquilizar também você que às vezes em casa tá com um paciente, um cachorro, né, na verdade, ou um gato que tem tá com aneoplasia, tá? A gente geralmente se desestabiliza nesse momento, né? Então, para vocês ficarem mais tranquilos, que aqui tá um caso que tiver uma boa resposta. Então, eu agradeço você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui, né? Falar de oncologia e falar de oncologia também aqui na sua clínica, para você, no seu canal, né? No canal de vocês. Então, é uma alegria muito grande, né? E assim, o carinho que eu tenho por toda essa turminha, nem preciso falar, né? Obrigada, Rô, de verdade mesmo. Então, assim, falando um pouco da sua rotina, o que você acaba pegando mais? Quais são os tipos mais comuns que você acaba diagnosticando no dia a dia? Tá. Ô Fran, isso que você falou assim no início, até antes de responder de fato essa pergunta, né? Isso que você falou de que a pessoa fica assustada, até para tranquilizar as pessoas, a gente tem que sempre lembrar que a relação dos animais, ela tá diferente, né, com a gente, assim, cada vez mais eles fazem parte da nossa família, cada vez mais eles são considerados filhos. E isso daí, querendo ou não, quando tem um animalzinho doente, a família inteira é doente. Fica adoecida. Né? Eu falo assim, desestabiliza todo mundo. Sim. Né? Eu falo porque na verdade não é o proprietário. Hoje é o pai e a mãe do cachorro, né? Que a gente acaba tratando, né, no dia a dia. Exatamente. Então, assim, não dá pra separar essa situação. Então, assim, existem alguns tumores comuns neles, né? Assim como pra gente, o câncer, ele tem aumentado a incidência, nos animais também. Só que a gente percebe que é uma doença de animais mais idosos, né? A partir dos 7 anos de idade, isso não quer dizer que o animal que tem a doença mais cedo, tipo com 5 anos, com 4 anos, eu mesmo tive a minha cachorra que teve com 5 anos, que seria impossível, mas é mais comum num animal idoso. E aí, nessa situação, nesse contexto, a gente tem doenças que são cânceres, né, que são mais comuns em cães e câncer que é mais comum em gato. Das cadelas, com certeza o tumor de mama é o carro-chefe. É mais fácil de diagnosticar também, né? Mais fácil. A castração, ela tem aumentado, né, para minimizar, o hábito da castração tem aumentado para minimizar o índice desses tumores. Mas ainda é um tumor muito frequente. O da cadela é mais gatos também? Nas gatas também. O problema das gatas, a situação das gatas é que quando elas têm um tumor de mama mais agressivo do que na cadela de uma forma geral, entendeu? Mais de 80% são malignos, aí já é bem perigoso. Outra coisa, na nossa região, por exemplo, em regiões que tem muito sol, os tumores de pele relacionados ao sol, que a gente chama de uma certa forma carcinoma espinocelular. Isso tanto em cachorro quanto em gato é muito comum. É muito comum. Também os hemangiosarcomas, que são aquelas lesões bem vermelhinhas, que parece até uma bolinha, uma bolinha de sangue, que também o causador é o sol. E existem outros tumores que são mais relacionados à predisposição de raça. Então, por exemplo, os cães da raça Dachshund, né, o Tekel, Labrador, Pitbull, eles têm uma tendência, por exemplo, a ter mastocitomas, que são tumores cutâneos. Então, assim, existe essa relação também. Mas, principalmente, acho que o que a gente mais vê na rotina são mastocitomas
Querendo morder ela. Carcinomas de pele, Aham. né, de uma forma geral devido ao sol, e os tumores de mama nas cadelas e nas gatas, Tá. né, principalmente nas cadelas. Né, E frequente. questão das raças, assim, a gente vê muito pessoal lá que fala, brincam, né, no meio veterinário falando questão do boxe, fala, nossa, você tem um boxe, já tem, já fica de olho que vai surgir um tumor. Quais são as raças que você, assim, vê que realmente tem essa predisposição? O boxer, com certeza, Né? eles têm já uma predisposição genética a desenvolver tumores, né? Principalmente mastocitoma, Aham. mas de uma forma geral, qualquer tumor pode acontecer no boxer. E aí a atenção tem que ser redobrada, né? Então, aparecer um nódulozinho, você já tem fica que de olho. ficar atento, né? Se você tem um boxer, mas isso não é incomum, por exemplo, de aparecer em golden, em labradores, em pitbull também. O pitbull é Nossa, que tem muito bastante, predisposto né? também a ter o mesmo tumor, esse mastocitoma que eu tô falando. O poodle, ele pode ter vários tipos, porque o poodle, eles vivem muito. Vivem muito, então né? a gente acaba vê que vendo tem porque... muito poodle de 20 anos. E aí E acaba sempre vai sendo... surgindo, né? Vai surgindo porque Sim. questão da idade mesmo. E é engraçado assim que, lembrando, comentando dos meus, eu falo, realmente está surgindo, a gente acaba diagnosticando mais, mesmo hoje em dia. Você acha que realmente é pela idade ou tem a ver com alimentação? Hoje assim, a gente está vendo que as rações do mercado são muito boas, né? Sim. Mas o que hoje em dia você está vendo que causa, realmente pode estar causando esses tumores, além do sol que tem, né? Geralmente os animais têm bastante acesso aqui na nossa região, que é muito sol, né? Mas o que você vê assim que pode estar causando assim uma questão mesmo do ambiente ou mesmo fator genético? Sim, tudo mais? O câncer é considerado uma doença genética, né, Fran? Então, assim, genética não de que passa de pai para filho, não é isso, não é nesse sentido, mas uma alteração no gene, né, até de proteção do corpo do animal, de ter alguma mutação e essa mutação não ser corrigida e facilitar o desenvolvimento do câncer. Porém, considerando esse fator genético que é intrínseco, né, dentro do animal, isso aí cada animal tem o seu material genético e a sua tendência a desenvolver isso. Existem alguns fatores externos Que vai estimular a parte, né? Por exemplo, nos genética pacientes que têm tumores de mama, nas cadelas, aquelas que têm influência hormonal por muitos anos, que não foram castradas, existe essa tendência a desenvolver tumor de mama. Né? Isso que você me perguntou da alimentação, o crescimento da alimentação natural assim, nos últimos anos foi absurdo, né? E existe uma tendência dessa pergunta, isso na verdade eu sou sempre questionada, a ração faz se mal? é melhor ou pior, né? E assim, o fato é que a gente não tem medicina ainda baseada em evidência comprobatória que fale assim, a ração fez o paciente desenvolver tais e tais cânceres. Só que a gente sabe que é um alimento industrializado, no entanto, ao mesmo tempo, até quando que os nossos alimentos também naturais... Também não vem com agrotóxico e tudo mais, que também pode estar estimulando, né? Então, assim, eu costumo dizer que ainda é um pouco precoce a gente alinhar até que a gente tenha realmente evidência científica de pra que... poder falar realmente, ajuda ou não, né? Que um grupo de cães tiveram, um grupo de gatos tiveram mais câncer porque eles comeram, tá? Entendeu? Então, acho que da alimentação já é um pouco mais delicado. É delicado assim, a gente abordar hoje em dia, né? Porque, sem como evidência... você falou, é muito recente ainda a questão da alimentação natural. A gente vê que é muito bom, mas só que a longo prazo também a gente não sabe, né? Então, a consequência também da ração, que querendo ou não, é um produto relativamente também novo, né? Porque antigamente se dava resto, tudo mais. E hoje em dia a gente já vê que a qualidade já está mudando, né? As rações também já estão se adequando para ter um aspecto terapêuticas, mais natural, né? E é engraçado, industrializado. E a gente vê também que antigamente eu via, meu pai é veterinário, né? Ele trabalhou na clínica quando era na faculdade ainda, né? Ele falava, nossa, na minha época não tinha essas coisas que tem hoje, os animais não tinham tumores. Mas eu falo, ou não era diagnosticado, e também os cachorros também não viviam tanto tempo, não tem essa hoje que tem ultrassom, ressonância, tomografia, vários exames que a gente pode fazer, né? Então já aproveitando, né, já falando nisso, como que a gente pode estar fazendo esse diagnóstico mesmo, ou precoce mesmo em casa, o tutor que está assistindo,
que eles precisam estar de olho e assim, o que hoje em dia a gente tem no mercado, né, no mercado pet que a gente pode estar diagnosticando mais rapidamente esses tumores? Assim, qualquer evidência, por exemplo, externa, né, aparecer um nódulo, né, que a gente, às vezes até a pessoa costuma falar assim, uma verruguinha, ou então não é um nada. Carocinho. Vamos esperar para ver se cresce. Né? Não necessariamente na mama, mas em qualquer região do corpo, externamente, precisa ser dado uma atenção, tá? Precisa ser dado uma atenção, a não ser que tenha machucado, que aí não tem relação. Mas qualquer formação, qualquer nodulação precisa ser avaliada. Outra situação, é difícil para a gente, por exemplo, identificar em exames de sangue. Isso também sou questionada, né? Várias vezes. Mas no exame de sangue não dá para ver? A gente só consegue identificar nos exames de sangue leucemias ou linfomas em estágios avançados. O que não é o mais comum, entendeu? Então o exame de sangue ele não é o melhor método para a gente identificar. Outra coisa, apareceu esse nódulo, fazer uma citologia, uma punção, que não é um procedimento difícil de fazer, não causa um estresse paciente, nem dor, nem risco, que isso vai fazer uma triagem. A partir do momento que a gente tem uma suspeita realmente do câncer, né, por exemplo, a partir desse exame citológico, a gente lança a mão do ultrassom, do raio-x, às vezes da tomografia, quando é uma ressonância. Então a gente sempre faz um caminho inicial do mais simples para conseguir chegar ao diagnóstico conclusivo. É importante também falar, Fran, que quando eles começam a ficar mais velhos, o check-up também é necessário. E com menos tempo entre um check-up e outro, né? Isso, então, às vezes uma vez por ano ou 2 vezes no ano. E aí o check-up inclui o quê? Um raio-x de tórax, ultrassom de abdômen. Às vezes você vai achar lesões que seriam internas que você não perceberia fazendo um check-up. Então isso daí já aconteceu com um paciente que foi fazer um ultrassom por um acaso e achou um tumor no baço, que é um órgão abdominal. Né? E é um tumor grande. Se ele não tivesse feito esse check-up nenhum, estava perfeito, né? Porque nem sempre o câncer vai apresentar sinal clínico. E às vezes ela vai apresentar depois que já está muito avançado. Isso, né? Essa é a minha preocupação. Né? Então, quando o paciente para de comer, por exemplo, minha cachorrinha tinha um tumor embaixo da musculatura da costela e ela não parou de comer, não tinha dor. Normal. É como se nada existisse. E como foi o tumor de mama da Zuca, claro que era evidente que era externo, então a gente conseguiu diagnosticar rápido, mas ela nunca mostrou nada, apresentou nada, estava sempre tudo muito bem. Então a gente tá observando. Pequeno, né? Era um nódulo pequeno e já tinha metástase no gânglio, né? Que a gente chama de linfonodo tecnicamente, que é como se fosse a íngua que a gente fala. Quer dizer, era um nódulo muito pequeno, até falei pra Fran, não esperava que ia estar nesse estágio. Por isso ela precisou fazer químio. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, mas o caso dela foi bem legal, que ela ficou super bem, né? Tudo é que vocês estão vendo aí. Né? E questão realmente, agora já, né, entrando, quais são os tratamentos que existem hoje no mercado, que vocês estão usando, mas sei que tem bastante novidade, né? E realmente eu falo, é muito legal procurar um especialista na área, né? Porque, claro, tem muitos clínicos que fazem essa parte da química, a triagem, tudo mais, que é muito importante. Mas a partir do momento que tiver, né, já ter o diagnóstico, vai um especialista que vai fazer, certeza que vai fazer um tratamento bem completo, porque a Rolf, né, pelo que a gente conversa, ela tem vários tipos de tratamento, não só a química convencional, mas como outros, né? Poderia falar. Sim, cada tipo de tumor tem um tratamento específico. A gente não pode tratar um paciente com câncer igual todo mundo, né? O protocolo não. Inclusive é diferente para cachorro, é diferente para gato. Isso não só dose, medicamentos que a gente pode usar em cachorro e não pode usar em gato. Mas de uma certa forma, sim, existem tumores que eles são operáveis, né? Ou seja, o paciente pode ser submetido a uma cirurgia. Existem tumores que não têm indicação de cirurgia. Então isso é o ponto principal de diferença no tratamento. Daqueles que são operáveis, né, que o paciente pode fazer uma cirurgia, às vezes a gente pode fazer uma quimioterapia depois, às vezes ela é necessária, tá? Uma quimioterapia complementar à cirurgia. Mas isso vai depender de características, é muito importante também, Fran, que isso é uma luta e um trabalho de formiguinha que eu faço diariamente, jamais tirar uma lesão do corpo do animal e essa lesão ir pro lixo, jamais. Não, jamais, nenhum tipo, né? É a forma que até que você fala, não parece que é, mas
Não parece, mas não vamos ter parece, pode certeza ser, baseado né? no exame, porque infelizmente ainda é um hábito, né? Isso não é uma escolha, eu acho que isso é obrigação, assim, se tirou tem que mandar para análise, porque é ali que um veterinário que trabalha com oncologia vai conseguir contribuir se esse paciente tem uma lesão maligna mesmo, ou se é benigna, ou se precisa de um tratamento complementar. Então, de jeito nenhum, proibido o lixo para tumores, né? Então, a partir disso, a partir do diagnóstico depois da cirurgia, a gente vai ver se precisa de quimioterapia. E aí, dentro da quimioterapia também tem uma gama de possibilidades. Tem quimioterapias que a gente consegue fazer de uma forma mais branda em casa, tem quimioterapia que precisa ser mais intensa, de injetável, né? Então, existem vários protocolos que também não são receita de bolo e a gente tem que avaliar o paciente. O que seria melhor para aquele paciente? Outros tumores que só são tratados com quimioterapia, aí o paciente entra em quimioterapia já de início, inclusive eles podem ser prejudicados se forem operados, né? Existem situações que não são indicadas de operar e tem que ter muito cuidado, tá? Para esse paciente não passar por um procedimento que ele não precisa. Também dentro da modalidade da quimioterapia tem a eletroquimioterapia, que é de uma certa forma assim atual, que vem a juntar assim, vem juntar um procedimento que é local com uma quimioterapia sistêmica, né, com uma quimioterapia na veia. Isso daí, Fran, a gente está vendo que está minimizando muito as recidivas. O que é isso? Que bacana. Para alguns casos que, por exemplo, os tumores não ia ter uma margem de segurança. Margem é quando a gente consegue remover o tumor por completo, né? Não ia ter uma margem tão confortável assim, a gente complementa com eletroquimioterapia e a chance de recidivar minimiza muito, sabe? Ou seja, o problema voltar. Ou às vezes a gente consegue só tratar com eletroquimioterapia. A criocirurgia também é uma possibilidade, né? Também é uma possibilidade. Os nutracêuticos que você usa muito, é muito legal, né? Que assim, é a medicina complementar mesmo. A gente ajuda tem muito. trabalhado e assim, eu vejo que os meus pacientes, por exemplo, que passam por esse tratamento complementar, eles ficam muito bem. A ozônio que você usa, e eu acho que é legal e sempre associar, né, Rô? Porque eu falo assim, é uma coisa que, claro, falando um pouco da terapia complementar, não é só usar o nutracêutico ou a alimentação, que seja o ozônio, mas associar junto com a químio ou com a eletroquímica, o resultado vai ser muito melhor, né? Então isso que é legal. E adequar a dieta, né, Fran? Que aí essa é uma área sua também, assim, a gente já sabe que a restrição de carboidrato desses animais com câncer, ela precisa existir. É muito importante. Né? Então, independente se é ração, se é comida caseira, precisa ser adequada a essa dieta. E analgésico, né? Porque assim, situações que os pacientes sentem dor, a gente precisa respeitar isso daí, identificar. Não é o cachorro que chora, às vezes ele não chora, mas está quietinho, não está comendo tanto. Isso é sinal de dor, então a gente não pode negligenciar isso. Porque o importante não é a palavra cura, né? Quando a gente está diante de um paciente com câncer. Porque muitas vezes a gente não consegue alcançar essa cura. Mas a qualidade de vida é importante, porque para eles, por exemplo, a Zuka ia lá fazer a químio, ela não sabia que ela tem câncer, ela não sabe a definição de metástase. Isso é uma coisa que o ser humano tem. É um privilégio deles, né? Exatamente, a gente fala que é a ignorância que é um presente para eles, né? No bom sentido, claro. Por quê? Porque eles... Isso aí, o fator psicológico não afeta ele, só que a gente tem que ter muito cuidado para saber se esse paciente está com a qualidade de vida dele adequada. Se está sem dor, se está comendo bem, né? Se está interagindo com a família, se não está no cantinho lá amuado, então isso tudo é importante. E é uma coisa, e também levando isso em consideração, qualidade de vida eu vejo também da família inteira colaborar com isso, da família inteira estar também bem, e eu falo isso é uma coisa que a gente vê dia a dia. Se a pessoa é pessimista, se chora em cima do cachorro, fica desesperado, eles também não, eles sentem, eles absorvem muito isso, questão da energia, né? Não sei se muita gente acredita, mas a gente vê isso neles, assim, é muito claro pra gente. Porque se a pessoa tá mal, eles também vão acabar ficando. Então, como ele, que nem você falou, essa questão de eles, né, não ter essa preocupação, de saber o que é um câncer e tudo mais, ele já tem esse privilégio, né, essa vantagem na vida deles. Então a gente não precisa levar, né, essa energia ruim para eles.
no dia a dia. Então todo mundo tem que estar colaborando, Sim, né? um Você falou, interagir com eles, trazer, não deixar só lá no cantinho, lá na lavanderia ou lá no quintal. Então tá junto com eles esse momento que a gente tem que respeitar, que é um momento que bem considerar o câncer como uma doença crônica. Como, por exemplo, um problema no coração, um problema no rim, né? Ele transformar isso, não dar um diagnóstico de câncer e já ter um diagnóstico de um certificado de morte. Não é isso, né? Inclusive os pacientes com metástase. Eu tenho vários pacientes com metástase que eles são tratados e respeitados da mesma maneira, mesmo que a gente não tenha perspectiva de curar. Então, dar qualidade de vida, a gente costuma dizer que não é ficar dando dias, né, a essa vida, tem sim vida a esses tempo. dias, né? Porque não adianta a gente deixar o paciente viver 30 dias morrendo de dor, não, mas que ele viva 30 dias bem, né? E não desistir, né? Eu falo, tem que ir até o final e tentar fazer o possível para que o animal fique bem, né? A partir do momento que não tem qualidade de vida, é opção de cada um também. Mas só que tem que fazer de tudo para que tenha essa qualidade, para que tenha uma vida, respeitar essa vida, né? E quando o momento chegar, a gente vê que essa qualidade de vida ela não está sendo alcançada mesmo com tudo que é possível, aí é o momento de conversar de novo com a família, né? É legal, assim, sempre alertar todo mundo que tem um nódulo, tem qualquer coisa, vai em busca, vai tentar tratar, vai em busca de algum especialista e ficar atento sempre no seu paciente, não, no seu cachorro, no seu gato, né, no seu filho. E não desistir logo de início, né? Sim, já procurar o veterinário, né? Às vezes o seu veterinário de confiança já consegue fazer uma ótima triagem, né? Um tratamento, uma abordagem inicial que vai ajudar e pode salvar vidas, né? O diagnóstico precoce, ele pode salvar vidas, então a gente precisa realmente dar atenção a isso. Como salvou as minhas. E eu ainda tenho mais uma que não passou pela RO porque só a cirurgia já resolveu, não precisou fazer aquilo. Então eu tô com 3 casos em casa, bens, né, graças a Deus. Então, assim, a gente vê que a gente indo atrás, lutando, estando com eles, fazendo tratamento certinho, tem muita chance de dar certo, né, Rô? Muito bom, com certeza, pra nunca desistir. Não. Né, sempre cuidar desses seres que só nos dão amor. Claro, né? com certeza. Bom, então é isso. Então eu agradeço muito a sua presença, de verdade mesmo, por ter vindo, ter doado seu tempo, né? Deixado às vezes de atender o pacientinho agora de manhã para estar aqui com a gente. E olha lá quem surgiu agora no final. E te agradecer. E querendo, a gente vai ter muito assunto ainda nessa área, depois a gente vai entrar com os assuntos mais específicos, de uns tumores específicos ou de algum tratamento específico, aí você volta aqui pra gente conversar com a gente. Muito obrigada, Fran. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada mesmo e vamos cuidar dessa turminha. Vambora, tem muito trabalho pela frente com eles. Bom, gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber bastante novidade. Curta e compartilha. E também qualquer dúvida que tiver, qualquer palpite, entre em contato conosco aqui nos comentários ou mesmo nas nossas redes sociais. E muito obrigada e semana que vem tem muito mais novidade vindo por aí. Até mais, obrigada!